Então, aqui, no 6.5, a informação a ser apresentada na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Para item 6.5, a entidade deve apresentar na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados os seguintes itens, adicionalmente as informações requeridas pela seção 5, demonstração do resultado e resultado abrangente. Lucros ou prejuízos acumulados, dividendos ou outras formas de lucro declarados, ajustes de lucros ou prejuízos acumulados em razão de correção de erros, ajustes de lucros ou prejuízos acumulados em razão de mudança de prática contábil e lucros ou prejuízos acumulados a fim do período. Quer dizer, aqui tem os requerimentos, a gente leu os requerimentos mínimos para mutação do patrimônio líquido, MPL, agora eu estou lendo para você os requerimentos mínimos para fins do DLPA. Né? E você parece que você está sendo repetitivo, parece que até é o mesmo item, mas não é, são itens diferentes tratando do mesmo assunto, reforçando para você. Legal, bacana, Eduardo, entendi. Então, realmente fica uma opção para você, você tem esses itens. Vamos entrar agora num outro assunto chamado correção de erros e mudança de prática contábil. O que é isso, Eduardo? Porque isso é um requerimento, é uma transação, é um modelo novo que sensibiliza a PL. Vamos dar uma olhada nisso aí. Uma das coisas mais importantes na adoção do FRS no Brasil é a consistência. Lá na seção 10, que eu já pedi para você, já foi requerido que você fizesse uma leitura prévia, no item 10.7, está dizendo o seguinte: a entidade deve selecionar e aplicar suas práticas contábeis consistentemente. Então, a prática contábil apresentada em 2012 tem que ser a mesma prática contábil adotada em 2013. Ah, Eduardo, eu mudei a prática contábil. Ah, é? Qual a prática contábil que você mudou? Ah, eu, por exemplo, mensurava uma propriedade para investimento ao custo, menos depreciação, e agora eu quero mostrar uma propriedade para investimento ao valor justo. Poxa, legal. Mudou a prática contábil. Os balanços são comparáveis? Não. Está mensurado uma propriedade para investimento. Só para deixar claro, uma propriedade para investimento é aquela propriedade na qual a empresa não utiliza na sua atividade fim, na sua atividade, né, na sua razão, dentro do seu objetivo social. No entanto, ela não quer vender, ela quer manter na empresa. Bom, isso aí, então, você vai ter que criar uma conta, geralmente fica uma conta acima do ativo mobilizado, chamada propriedade para investimento, e essa propriedade de investimento pode ser mensurada ao valor justo. Tá? Mudei essa prática contábil. Antes eu fazia de uma forma, agora eu estou fazendo outra. E fazer o valor justo significa o valor de mercado a cada encerramento. Poxa, mas, Eduardo, mas isso aí não é reavaliação? Não, porque reavaliação, a contrapartida vai para o PL. A propriedade para investimento, a contrapartida vai para o resultado do exercício. Poxa, Eduardo, mas vai ficar inconsistente. Vai. Você vai ter 31 de dezembro de 2012, por exemplo, com o valor, quando chegar em 2013, vai ter um valor muito maior, ou muito menor, né? A propriedade de investimento pode cair de valor também, que é difícil. Vamos supor que é muito maior, né? Poxa, está inconsistente. O que é requerido? Que você pegue e reapresente seu balanço de 2012, inclusive o período mais antigo de 2012, que é, teoricamente, 1/1 de 2012. Depois eu vou mostrar isso com mais calma para vocês, só estou jogando as pérolas. 1/1 de 2012. E o saldo de 1 de 2012 já vai ter que estar o valor justo, o saldo de 31 de 2012 vai estar o valor justo, e o saldo de 2013 é o valor justo. A diferença de 12 para 13 vai para o resultado, a diferença de 1/1 de 2012 para 31 de dezembro de 2012 vai para o resultado reapresentado de 2012. É aquele de 1/1 de 2012, que teoricamente é o saldo de 31 de dezembro de 2011, ajustado e chamado de 31 de 2000, e ajustado chamado de 1/1 de 2012. O que eu faço, Eduardo? Contrapartida, PL. Por quê? Porque houve mudança de prática contábil, você deve ajustar seus balanços. E a mesma coisa acontece com correção de erros. Por quê? Mudança de prática contábil são retrospectivas. Você reapresenta balanço. Você não está refazendo o seu balanço. É um método de reapresentação de balanço. Tá? Você não tem que fazer
refazer seu balanço, reapresentar a declaração de imposto de renda, isso não tem nada a ver. Isso são só lançamentos contábeis que são feitos dentro do exercício de 2000, aqui no exemplo, 2013, mas distribuído para fins de relatório contábil, de demonstração contábil para cada um dos seus períodos. Ok? Lá no treinamento que nós temos de balanço de transição, a gente faz um treinamento exaustivo sobre isso, tá? Mostrando para você o que você faz, o que você fala, ok? Vamos dar um segmento aqui. Para transações semelhantes, outros eventos e condições a menos que esta norma exija ou permita especificamente a categorização de itens para os quais as práticas diferentes possam ser apropriadas. Se a norma exigir ou permitir tal categorização, uma prática contábil apropriada deve ser selecionada e aplicada consistentemente para cada categoria. Geralmente, as mudanças de práticas contábeis são uma não observância da norma, porque não foi possível. Não foi possível como, Eduardo? Por exemplo, a norma requer que você faça uma estimativa de vida útil, e você não fez a estimativa de vida útil do ativo. Você continua utilizando a tabela de imposto de renda. Bom, bacana. Você vai lá escrever na nota explicativa que você ainda não adotou essa prática por determinadas impossibilidades, né, questões de organização e que você está procurando fazer. Você escreve uma redação lá bacana, elegante. Chegou esse ano, você conseguiu fazer, conseguiu um laudo interno, fez um estudo e mudou a prática contábil. Né? Antes era de uma forma, agora é de outra. E você olha o efeito disso. Olhei o efeito, bacana. Então, onde é que você vai apropriar o efeito? Em cada um dos erros. É uma mudança de prática contábil. Um outro exemplo de mudança de prática contábil é o que aconteceu agora entre 2012 e 2013. Principalmente para as empresas de grande porte que vinham consolidando seus balanços, as participações em empresas sob controle comum pelo método de consolidação proporcional. Aí não pode mais, tem que fazer pelo método da equivalência patrimonial agora. Mudança de prática contábil exigida pela norma, categorizada pela norma. O que você faz? Reapresenta o balanço para que haja consistência na apresentação das demonstrações contábeis. Tá? É assim a história. Então, é isso. Então, a consistência é muito importante. Para que você tenha ativos e passivos e resultados comparáveis, você tem que reapresentar o balanço, o saldo anterior. Para que você tenha os PLs comparáveis, você deve apresentar um do um para que o PL também fique equalizado. Ok? E eu agora dizer o seguinte, existe um negócio chamado erro e um negócio chamado mudança de prática contábil. Se você estiver fechando um balanço em 2012 e detectar um erro ou uma mudança de prática contábil, você perde e só fizer o ajuste como era antigamente, né? Eu vou ajustar meu ativo aqui e a contrapartida do exercício anterior, o efeito do exercício anterior, eu vou colocar no PL direto. Você perde comparabilidade. A ideia não é essa. A ideia é que você tenha ativos, passivos, resultados e PL comparáveis. Né? Para tanto, eles pedem para que você retorne ao período mais antigo do comparável, faça ajuste desse saldo, representando esse saldo aqui, que nada mais é do que 1 de 2011, aqui no nosso exemplo, é 31 de dezembro de 2010, ajustado e chamado de 1 de 2011, reapresente um novo saldo de 31 de dezembro de 2011 e um novo saldo de 31 de dezembro de 2012, teoricamente um novo, isso aqui não é novo porque você já descobriu o problema aqui, né? Então esse aqui já está aí naturalmente ajustado, né? O efeito do exercício dentro do exercício, efeito desse exercício no reapresentado do exercício e efeito retrospectivo histórico todo aqui dentro com contrapartida no PL, de modo que o seu PL de 2011 vai ficar ajustado historicamente. Então o seu PL já está equalizado com práticas contábeis consistentes, esse PL com esse PL. Ok? Entendi. Então, quando eu tenho um erro ou mudança de prática contábil, eu represento. E a mudança de estimativa? Poxa, mudança de estimativa não. Mudança de estimativa, elas sempre são prospectivas. Você não precisa retroagir. Significa dizer o seguinte, olha, eu tinha uma estimativa que era... vamos falar da vida útil de novo. Eu achava que aquele ativo iria durar 10 anos. Eu utilizei 10% de depreciação. Quando eu olhei esse ano, Eduardo, aquele ativo vai durar muito menos.
eu vou ter que colocar uma taxa de depreciação maior. Eu errei? Não. Isso são mudanças estimativas e você acerta prospectivamente. Você corrige a partir do encerramento do seu balanço, já com a nova estimativa calculada. Ok? Lembrando que as estimativas são as provisões, estimativa de realização dos seus ativos, né? Uma série delas. Tá ok? Então, bacana, entendi. É assim que se faz. Dando um passo à frente, vamos ler um pouco mais de fundamento. Mudança de estimativa, a entidade deve reconhecer o efeito da mudança em estimativa contábil. Diferente de mudança a qual se aplica o item 1017, que é esse aqui que a gente vai ler daqui a pouco, prospectivamente. Então, mudança de estimativa sempre prospectiva. Está escrito aqui. E aqui, na 1017, na medida em que uma mudança na estimativa contábil gera mudanças nos ativos e passivos ou está relacionada a um item do patrimônio líquido, a entidade deve reconhecê-la ajustando o valor contábil do item relacionado do ativo, passivo ou patrimônio líquido no exercício da mudança. Quer dizer, ou você, se você, por exemplo, está fechando 2012, melhorar, você está fechando 2013, você percebeu uma mudança de estimativa prospectiva, você pode fazer daqui para frente. Mas, se você souber que esse próprio ano que você está fechando já mudou, você pode mudar no próprio exercício. Né? Aquilo que eu falei. Vou voltar aqui. Você muda a partir desse exercício ou dentro do próprio exercício. Existem as duas opções. Isso está fundamentado 10, 16, 10, 17. Passo à frente. Retificação de erro. Fundamento. Na medida do possível, a entidade deve corrigir o erro material do exercício anterior, retrospectivamente, nas primeiras demonstrações contábeis autorizadas para emissão após a sua descoberta. Quer dizer, eu vou autorizar uma demonstração contábil agora de 2013. Essa demonstração contábil de 2013 já deve contemplar a correção do erro. Reapresentando os valores comparativos para os exercícios anteriores, apresentados em que o erro ocorreu. Quer dizer, você tem que apresentar o período anterior. E se o erro ocorreu antes do período anterior, no nosso exemplo, antes de 2012, do período anterior mais antigo apresentado, recalculando o saldo inicial dos ativos, passivos, saldo patrimônio líquido do período anterior mais antigo apresentado. E o período anterior mais antigo do apresentado significa, vou voltar, o período apresentado, o período comparativo e o período mais antigo do comparativo. Claro que se a empresa começou em 30/6, o período mais antigo vai ser 30/6 e não 1/1. Cuidado com isso. Bacana? Dá mais um fundamento aqui no erro. Quando é impraticável determinar em um período específico os efeitos do erro sobre as informações comparativas para o período anterior, para os períodos anteriores apresentados, a entidade deve recalcular o saldo inicial dos ativos, passivos, patrimônio do exercício mais antigo para o qual a reapresentação retrospectiva for possível, que pode ser o período corrente. Aqui é uma brecha que existe, né, na realidade, 1022, porque vamos dizer assim que você tem um erro de sistema muito grave e você não consegue voltar aqui. O reprocessamento, o custo de reprocessamento vai ser muito grande. Mesmo que você reprocesse, você nunca vai ter certeza se esse erro vai ser corrigido em função desse reprocessamento. O 1022 permite você fazer daqui para frente, sem precisar voltar. Ele é mais forte, né? Podendo ser o período atual. Pode ser que você só acerte durante o período que você descobriu, mas, nesse caso, você deve divulgar isso com muito detalhe, dizendo por que você não consegue retornar, por impossibilidade de sistema, porque você perdeu a informação, enfim, alguma coisa aconteceu que você não conseguiu retroagir aqui. Pode fazer daqui para frente? Ou melhor, do período corrente para frente? Pode. É indicado? Não, porque perde comparabilidade. O item 10.22... só em último caso, né? Então, cuidado. O CPC, o full FRS tem o mesmo parágrafo, ele está distribuído lá no CPC 23, que é o IAS 8, né? CPC 23, parágrafo 43, 44, 45. Dá uma lidinha lá para você ver como eles são bem semelhantes. Bacana? A gente já olhou isso aqui. Vamos olhar um caso prático. A Noma fez uma empresa de logística, de transporte, ela reapresentou o seu balanço por erro no cálculo dos estoques e erro dos ativos diferidos, nos tributos diferidos.